Nós não estamos sozinhos. O Pentágono divulgou os arquivos sobre OVNIs há algumas semanas e acabamos de descobrir que mais de 1 bilhão de pessoas visitaram o site. 1 bilhão! Isso deve ser um recorde. O Departamento de Guerra diz que mais arquivos serão divulgados em breve. Especialistas em OVNIs e os principais pesquisadores vêm investigando alienígenas há anos. Suas fontes dizem que dezenas de OVNIs caídos foram recuperados. E o que encontraram dentro? Chocante. Estamos sendo bombardeados por notícias sobre objetos, OVNIs e seres interdimensionais, né? Seres ultradimensionais, né? E será que as pessoas pensam que existe apenas um tipo de inteligência não humana visitando a Terra? Ou existem muitos tipos? Pessoas que estiveram envolvidas nos processos de recuperação disseram: existem pelo menos 4 tipos distintos. Bem, eu não tive acesso direto a isso, mas eu acredito nas pessoas com quem converso que dizem isso. 4 tipos diferentes de vida. 4 tipos diferentes de vida. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele liberou arquivos sobre OVNIs, né? 4 espécies diferentes de alienígenas. Outro cientista os chamou de greys, nórdicos, insetoides e reptilianos. Todos eles têm 2 braços e 2 pernas, assim como nós. Especialistas especulam que os reptilianos têm escamas e caudas longas como um lagarto. Os insetoides se parecem com um louva-a-Deus. Os greys se parecem com aquele alienígena clássico de filmes. E os nórdicos se parecem com um sueco comum, mas com mais de 2 metros de altura. Ainda não vimos as evidências, mas Pete Hegseth diz que mais provas estão por vir, e há muitos crentes no Congresso. Eu vi evidências em uma sala segura que me levam a acreditar que existem coisas que não podemos explicar, e eu observei coisas, que são de origem e criação não humana. Essa é a minha opinião. Divulgar os arquivos não é fácil. Eles vêm escondendo isso há anos, e muita gente quer que continue assim. E o porquê que eu, um canal cristão, tô fazendo vídeo sobre isso para vocês hoje. Irmãos, nós precisamos parar de ser cristãos imaturos, cristãos bilolados, tá? Cristãos que não entendem o que a Bíblia e a palavra de Deus nos diz. Então esse vídeo aqui é um vídeo para abrir os seus olhos, um vídeo para que você possa compreender que isso não é por acaso, tá? Os arquivos que o governo dos Estados Unidos liberou, ele consiste em dezenas de fotos e vídeos de objetos não identificados, como OVNIs, tá? São documentos que estão sendo liberados aos poucos, e nisso já a internet toda já parou comentando sobre isso, já deu o que falar, sabe? São documentos sobre as investigações do FBI, de outras, né, áreas dos Estados Unidos que investigam isso, coisas sobre a Lua, sobre Apolo 11 e tal, e inclusive esse ano tem um lançamento de um filme do Steven Spielberg, que se chama Dia D, que fala sobre isso também. Irmãos, eu quero trazer um versículo bíblico para que vocês venham abrir a sua mente para entender o que consiste essas coisas, tá? Porque vamos para o mundo real, para a realidade. As armas que o exército americano, que o homem tem hoje, eles não revelam todas as tecnologias que eles têm. Então, muitas dessas coisas que aparecem nos céus aí, que as pessoas veem, ou têm experiências, tem coisas mais pesadas, irmãos. Tá relacionado aí a coisas que o próprio homem cria. Mas quem que trouxe essas tecnologias para o homem? Quem que passou essa sabedoria para o homem? Aí vem a teoria dos anjos caídos, o conhecimento que os anjos passaram, não era para os homens ter postos por esse conhecimento, mas os anjos passaram para que o homem se destrua, para destruir, para que a humanidade seja destruída, para controlar. Então, irmãos, eu quero falar sobre o livro de Apocalipse, que é Apocalipse 16, tá? Em Apocalipse 16, estamos falando aqui sobre o 6º flagelo, que ele nos diz o seguinte, a partir do versículo 12, diz assim: o 6º anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, a sapos. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los. Eu vou falar algo aqui, não é viagem minha não, mas você percebe que essa cultura do alienígena, essa cultura do OVNI, ela vem sendo implantada nas nossas vidas desde criança?
desde os anos 80, da época do ET, da época desses filmes, existe vida lá fora, é fascinante, tem pessoas que são fascinadas por isso, pessoas que gostam de falar sobre isso, é um assunto fascinante você entender. Eu gosto muito, irmão, do universo, de olhar o céu, sabe, de ver a lua, de ver as estrelas, isso é muito legal. Você vê que hoje eu conhecendo Jesus é mais maravilhoso ainda, você entender que o Senhor criou tudo aquilo, é Deus que criou tudo aquilo. Mas o que Satanás, ele é muito esperto em fazer? Ele é muito esperto em trabalhar com meias verdades. É muito esperto em enganar pessoas que não têm conhecimento. A Bíblia nos diz que o cristão bíblico, ele perece por falta de conhecimento. Ele é bíblico, mas ele não conhece a Bíblia, ele não lê a Bíblia, ele escuta um pastor pregando e ele aceita aquilo ali. Às vezes o pastor está pregando até uma certa heresia, por isso que é bom você duvidar de tudo, buscar na palavra realmente. E me chamou a atenção. Quer dizer que nós estamos no sexto flagelo? Não sei. Irmãos, olha que coisa louca. O rio Eufrates, ele secou por esses dias. O rio está seco. Então isso me parece que tem a ver com a palavra do Senhor. Espíritos enganadores que fazem sinais, espírito semelhante a rãs. Quando você vê um alienígena Grey, um alienígena que todo mundo vê aí, o que esses seres parecem, irmãos? Parecem rãs, parecem sapos, aquela pele gelatinosa deles, o jeito deles é estranho, algo angustiante, sabe? O que você vê quando você vê esse tipo de coisa? O que vem na sua cabeça? Espíritos que parecem rãs. E aí fala que são espíritos operadores de sinais. Toda essa tecnologia que esses seres têm, todas essas tecnologias que eles trazem, essas naves, essas coisas que foram soltas aí, muitas das vezes se confundem até com anjos, tá? E tem coisas de 1970, até antes, que já aconteceram, que esses seres estão fazendo, estão preparando a humanidade para algo, irmãos. E eu falo para você, se você não abrir os olhos, você vai ser enganado, porque em Apocalipse também fala de um grande engano, irmãos. Então, e olha que louco, nesse versículo está falando, do 12 ao 14, que esses espíritos, eles são demônios operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quem são os reis do mundo inteiro? São dominadores, pessoas que dominam esse mundo. São pessoas de Deus? Não, irmão, porque Jesus já tinha falado que o mundo jaz no maligno, então são seitas malignas. Então, para você que não acredita naquela teoria das 13 famílias, dos Illuminati e tal, irmãos, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque o mundo é dominado por uma elite satânica, maligna, que tem conhecimento angelical caído, porque na minha opinião, na minha conjectura, esses seres são anjos caídos, irmãos. Eles não vão se apresentar como anjos caídos, mas aqui já está dizendo, são espíritos de demônios, irmãos. Irmão, antes que você venha me dizer, mas um anjo caído, um demônio, ele é espiritual, não pode se materializar aqui, a gente não pode tocar neles, irmãos. Na Bíblia, tá? Em Gênesis principalmente, tá? No Novo Testamento também tem casos de anjos aparecerem no plano físico. E tem casos até de homens de Deus tocarem em anjos. Jacó lutou com um anjo, irmão. Jacó não lutou com um ser humano não, tá? Abraão, quando passou aqueles varões que estavam de branco, que ele parou e pediu para que fosse servido um cordeiro, e a esposa cozinhar um cordeiro para eles comerem, e os anjos comeram, tomaram água, não foram pessoas, não, foram anjos no plano material da gente. Então, imagina que esses anjos que Abraão viu são anjos obedientes a Deus, tementes ao Senhor. E os caídos? Por isso, irmão, que a gente não pode radicalizar. Anjos não podem se multiplicar. Anjos não se dão em casamento. Mas e os anjos caídos, os rebeldes? Os que são contra o Senhor, aqueles que são rebeldes, aqueles que conhecem, tem muito mais conhecimento que um ser humano. Nós usamos apenas, acho que 10 ou 20% do nosso cérebro, 10% do nosso cérebro. Um anjo usa tudo. Um anjo tem a capacidade de voar, de criar coisas que o ser humano nem imagina, irmãos. Se você acha que a medicina de hoje, que a tecnologia de hoje é muito avançada, você imagina a mente de um anjo, de um demônio que tem esse conhecimento, irmãos. Então aqui diz que esses espíritos, eles vão se dirigir aos reis do mundo para juntar a um governo só, para a batalha do grande dia do Senhor, que é a batalha do Armagedon. Essa batalha vai ser no plano físico. A Bíblia relata uma batalha no final dos tempos no plano físico. Seres malignos
com os anjos do Senhor. Acredito eu que vai ter crente envolvido. Ou será que é só espiritual? Irmãos, nós precisamos nos atentar. Eu tô falando para você começar a acreditar em OVNI, ficar olhando pro céu que nem louco aí. Não, irmãos. Eu tô querendo trazer esse conteúdo aqui para que vocês entendam que tudo que tá acontecendo hoje é bíblico. A Bíblia já falava, irmãos. E para refrescar mais a sua memória, existe um bruxo muito antigo, eu acho que antes dos anos 80, aí, que chama Aleister Crowley. Esse cara, em muitos podcasts aí você vê pastores falando dele, principalmente o pastor Daniel Lopes e outros pastores também já falou. O Daniel Mastral, que se foi, falou sobre esse cara. Esse cara era um bruxo, um satanista, tá? Que odiava cristão, e ele lutava para propagar o satanismo nas culturas, na música, no cinema, em tudo. Ele foi um precursor para contaminar a cultura com o satanismo, e ele conseguiu. Muitas bandas de rock dos anos 80 eram contaminadas com a ideologia do Crowley. Raul Seixas, os Beatles, sabe? Eram das ordens do Crowley. Então, meus irmãos, esse cara, numa lua de mel dele, ele casou, e numa lua de mel dele no Egito, ele invocou uma entidade chamada Lã. E essa entidade é essa que aparece aqui atrás, aqui, ó. Olha isso. Essa entidade, ela parece um alienígena Grey que nós conhecemos, irmãos. E nessa época que esse cara invocou isso aqui, nem existia o termo alienígena, o termo OVNI, isso não existia. Depois do falecimento desse bruxo, Crowley, começou as aparições. Então, eu já ouvi vídeos também dizer que em Varginha, no caso de Varginha, isso é muito interessante, porque todo mundo fala que é um ET, que é uma criatura, um extraterrestre, mas foi comprovado, um rapaz chamado Solano, um cientista lá que pesquisa OVNIs, ele conseguiu descobrir que existia um cara, um fazendeiro que fazia feitiços lá em Varginha, no mesmo lugar onde acharam essas criaturas. E depois que esse fazendeiro morreu, um bruxo fez um feitiço lá que abriu um portal naquele lugar, e nesse mesmo dia que esse bruxo abriu o portal foi o dia que viram essas criaturas. É muita coincidência, né, irmãos? Então aí você já tem meio que já linka esses seres intraterrestres, que eu não acredito que são extras, são intraterrestres, eles estão em outras dimensões, irmãos. Há demônios invocados em rituais. Existe um senhor que eu estou pesquisando um livro dele, já li um livro dele, chama William Schnobelen. Esse cara também fala diversos relatos de invocação, irmãos. Satanismo pesado, eu não estou falando de feitiçozinho de esquina, não. Eu estou falando de coisa pesada, de magia cerimonial. Tá? De magia cerimonial, irmãos. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos, porque hoje a gente cria um mundinho bíblico de que, isso aqui não pode, Deus não vai permitir. Irmãos, os anjos, eles têm livre-arbítrio, e os que caíram são rebeldes. Então, o que eles estão fazendo com as pessoas, eles vão prestar contas. Mas não, a gente não pode ser ignorante também e mente fechada de não entender o lado espiritual. O mundo espiritual é real, tá? É o que eu sempre falo, se você acredita na Bíblia, você acredita no mundo espiritual, irmãos. Eu já tive experiências com anjos aqui na minha casa, irmãos. Angelicais, tá? Um dia eu vou contar o testemunho para vocês. Mas o que eu tô querendo dizer? Fiquem atentos, cristãos. Não pensem que isso é baboseira, não. Olha, guerras acontecendo, uma crise sanitária às portas, em nome de Jesus, que não seja, mas se for, tá aí, sabe? Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e o discernimento, irmãos. Estude sobre geopolítica, ouça podcasts, sabe? Se informem para que vocês não sejam pegos de surpresa por essas coisas. E eu digo, irmãos, esses seres aí não são boa coisa, não. São seres que vão vir com todo o argumento, e o argumento principal que eles vão fazer será qual? Por que os Estados Unidos estão chamando pastores e falando para pastores prepararem as suas ovelhas? Tem matéria sobre isso aí. Tem matéria sobre isso. Porque vai abalar a religião, irmão. Porque esses seres, eles vão vir, eles vão dizer que esse negócio de Jesus, de Deus, isso não existe. Isso foi eles que criaram. E foi eles que criaram a gente. Eles vão dizer isso. Preste atenção, meus irmãos. Olha, isso é um termômetro terrível. É algo terrível da parte do Senhor. Deus vai permitir esse engano. E a palavra também diz que esse engano enganará até os escolhidos. Se você não tiver
discernimento de espírito. Hoje, a coisa mais valiosa que nós devemos pedir para Deus é discernimento de espírito e a presença do Espírito Santo, irmãos. Porque vão acontecer coisas no cenário mundial e global daqui a um tempo que qualquer pessoa vai acreditar, irmãos. Eu não vou acreditar, porque eu creio no Senhor Jesus. Ele já me preparou há anos para isso. Então, que esse vídeo seja como um alerta para você e para sua casa. Veja coisas sobre isso. Abra os seus olhos e medite aqui, ó. Medita aqui na palavra do Senhor. E aí você vai ter todo o discernimento que essas coisas são coisas criadas para te levar para o inferno também, tá bom, meus irmãos? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você comentar aí. Comenta, irmão, o que você acha pra gente, né? Se você tem algum tema, alguma coisa, traga pro Bíblia Temporal. Eu estou aberto a novas experiências e a novas coisas da parte do Senhor. Amém? Que você seja edificado, que a sua família seja edificada. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.